Cadê? João 8, 31 e 32, fala assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, só repetindo de novo, né? 31 e 32. Jesus respondeu: se vós permanecerdes na minha palavra, né? verdadeiramente sereis meus discípulos. Né? Então, Jesus pede que a gente permaneça na sua palavra, né? No que ele deixou, no que ele nos ensinou. Né? A Igreja de Cristo está sendo direcionada mais do que nunca pelo Espírito Santo ao seu modelo original, aquele a qual Jesus estabeleceu há mais de 2000 anos atrás. Esta igreja fundamentou-se, alicerçou-se basicamente em um princípio: discípulos, né? O discipulado. Só arrumar aqui, calma um pouquinho aqui, que ficou meio torto aqui. Aí. O discipulado. Jesus levou 12 homens para andarem com ele, aprenderem com ele e estarem 24 horas com ele, pois sabia que esta era a forma de iniciar a sua igreja, imprimindo neles o seu caráter, fazendo conhecer a verdade de Deus e de viver experiência que os tornasse inabaláveis e indesistíveis. Né? Então, Jesus, ele montou uma equipe de 12, né? Se a gente for lá em Mateus, deixa eu só pegar minhas anotações aqui que eu fiz. Calma aí. Aqui, né? Se a gente for lá em Mateus, vou pegar aqui. 4:18, né? O Marcelo vai colocando aí na tela aí para vocês também. Deixa eu achar aqui. Mateus 4:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, irmão, que lançava redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Né? Então, daí para frente, Jesus começou a montar a sua equipe de 12. Né? Começou o discipulado. E se a gente lê essa trajetória, a gente vai ver que os discípulos estavam sempre com Jesus. Né? Se Jesus estava ministrando para a multidão, os discípulos estavam ali. Então, eles estavam aprendendo mais, né, da vontade de Deus. Estavam sendo ali discipulados por Jesus. Né? Eles estavam acompanhando a trajetória de Deus ali, o que eles iam aprender. Né? Nesta célula, o Espírito Santo ajustará nosso entendimento em relação ao discipulado, para que possamos ser realmente um referencial através de nossas próprias vidas, sendo um testemunho de vitória que resplandece, que respalde as nossas pregações. Né? Existe hoje nas igrejas pessoas que entenderam a visão de Deus, de ganhar vidas, consolidá-las, discipulá-las e enviá-las. Entender o que este é o modelo que Jesus estabeleceu e por isso tem trabalhado bastante nessa direção. Porém, porque essa visão requer trabalho e ação, porém não tem na sua própria vida este testemunho de vitória. Então muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, né, sabem a vontade de Deus sobre a vida, né, na nossa vida, mas não praticam. Né? É aquela... ouve, mas não pratica. Né? Ouve a palavra, mas não leva essa palavra adiante. É uma fé, como diz Tiago, é uma fé morta. Né? Porque Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Né? Então não adianta ouvir a palavra e não ser praticante. Nós temos que ouvir a palavra e praticar, falar da palavra. Né? Que isso foi um dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Né? E ele também enviou, né? Chegou depois de discipular os seus discípulos, depois de estar com eles ali por
por algum tempo já, ele enviou os discípulos dele, né, a pregar, a curar, né, a livrar as pessoas de espíritos demoníacos. Tudo isso Jesus enviou os discípulos, né? Pessoas que já são líderes, já têm discípulos, pregam a palavra, mas a sua vida não condiz com a pregação. Pessoas que ainda perecem, viver sem alegria, com falta de paz, falta de recursos materiais, falta de santidade. Então, muitas vezes as pessoas também vêm para a presença de Deus buscando algum tipo de riqueza, né? Não vem para a presença de Deus, digamos assim, para buscar a essência de Deus, né? Para buscar se libertar das coisas do mundo, para buscar aprender sobre Jesus, a sua salvação, né? Vem buscando mais algumas coisas materiais e por isso acaba se desviando. Acaba muitas vezes se decepcionando, né? Porque nem tudo na nossa vida é do jeito que a gente quer, mas tudo é o tempo de Deus, né? Tudo é do jeito que Deus quer, né? A gente tem que sempre imaginar isso, que Deus ele faz de acordo com a vontade dele. Amém. E não com a nossa. Glória a Deus. Amém? Tem uma passagem aqui, deixa eu ler aqui rapidinho. Que mesmo que a gente esteja na presença de Deus, mas quando a gente busca a Deus primeiramente, né, Jesus fala isso, buscar primeiro o reino do céu e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então a gente tem que saber pedir as coisas também, buscar não o nosso tempo, mas pedir e esperar em Deus, né? Jesus fala assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que, que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Glória a Deus. Então, não é porque a gente está na presença de Deus, mas Deus não quer que a gente, né, tenha riqueza, essas coisas. Deus não quer que a gente ame mais as riquezas do que Ele, né? Deus não quer que a gente ame mais o dinheiro do que Ele, que se deixe ser dominado pelas coisas do mundo, né? Mas a gente tem esse respaldo de Deus, de termos boas coisas, né? De ter uma boa casa, de ter um bom carro, né? De ter um bom emprego. Então, amém, tudo isso a gente tem. Faltou algum negócio aqui? Travou. Né? Então, tudo isso a gente tem respaldo de Deus, né? Amém. Amém? Pessoas que ainda perecem e viver sem alegria, com falta de paz e falta de recursos materiais para a santidade. Por quê? Qual o motivo? Alguns sem encontrar uma resposta começam a ser vítima de pensamentos mentirosos, como: estou dedicando toda a minha vida a esta visão e não vejo resultado para mim. Estou cansado e desanimado. Acho que vou desistir. O meu discípulo é muito complicado. O meu líder pensa que manda em mim. Tenho feito tudo e o que o meu líder manda e não consigo ser liberto, né? Então, como eu falei aqui, tudo é o tempo de Deus. Quanto mais a gente se dedicar na presença de Deus, mais portas vão se abrir para nós, né? Coisas mais bênçãos, digamos assim, Deus derrama sobre a nossa vida. Agora não adianta a gente estar na presença de Deus também e estar murmurando, né? Conheço algumas pessoas, infelizmente, que estavam na igreja, mas não sei por que motivo, assim, se desvia da presença de Deus, né? Pode se decepcionar por um discípulo que não vai na igreja, pode se decepcionar porque o seu líder pode pedir alguma coisa para ele, de alguma forma ele acha que o líder ou o pastor está mandando na vida dele, mas Deus instituiu pastores, né? Instituiu líderes, instituiu pessoas, cabeças de tribos, para que essas pessoas pudessem comandar a sua igreja, né? Pudesse estar, como se diz, alinhando a sua igreja, né? Ali ordenando o povo, né? Não por querer mandar no povo, mas querer direcionar,
Amém? Hoje Jesus vem responder esta questão através de sua palavra. João 8, 31 e 32, né, o que eu li. Esta palavra é uma promessa de libertação, que é o que todos nós precisamos, em níveis diferentes e em áreas diferentes, mas todos precisamos, né? Amém. Não importa a área que a pessoa viva, não importa o nível, todos nós precisamos da palavra de Deus, né? Todos nós precisamos de Deus. Deus, Ele está lá. Não necessariamente Ele precisa de nós, mas nós precisamos mais de Deus do que nós deles, né? Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, um testemunho meu, né? 3 semanas atrás aí, aconteceu um episódio lá em casa, eu tinha que dar um chinelado no meu filho, né? E isso, eu acredito que, acho que todo pai, toda mãe, isso é muito ruim, né? Para mim, pelo menos para mim é muito chato, né? Eu fico muito triste, né? Quando eu tenho que, de alguma forma, castigar meu filho. E eu fiquei ali, meio amuado, 2 dias, né? E aquilo veio no meu coração, né? Assim, eu imaginei assim, que por eu castigar o meu filho, eu fiquei muito triste, né? E ali foi nós assim, eu que sou terreno, né? Sou um pai terreno aqui, digamos assim. E é um filho só, né? Agora você imagina Deus, né? Tá lá em cima, que tem esse monte de filho, entendeu? E que a maioria ainda desobedece a ele. Misericórdia, Deus. Aí você imagina o coração do pai com tantos filhos desobedecendo. A gente ainda tem a possibilidade de dar uma chinelada, né, dar uns catilipapos na orelha e corrigir, né, coloca de castigo. Deus não, Deus nos deu livre-arbítrio, né, para a gente escolher, fazer o que quiser. Então Ele não pode descer aqui e puxar na nossa orelha. Mas Ele deixou a palavra para nós seguir, né? Ele deu Jesus para servir de exemplo. Amém? Jesus veio, né, ensinou os seus discípulos e deixou para todos nós a palavra dele, né? Deixou aqui, todo aquele que tiver cansado, cansado que venha a mim, né? Todo aquele que quiser Cansado e sobrecarregado venha a mim, trocar o seu fardo que está pesado pelo meu que é suave e leve. Aquele Amém. Que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga, né? Isso tudo foi Jesus que deixou para nós. Nós temos que seguir, não adianta nós ouvir a palavra aqui, estamos aqui nessa reunião, ouvimos a palavra aqui e daqui saímos e começar a praticar coisas mundanas, né? Praticar coisas que entristeçam o coração de Deus, entristeçam o coração do Pai. Se nós chamamos Deus de Pai, então nós temos que honrar Deus como Pai, né? A gente tem que estar preparado como os filhos para obedecer, né? Não falar só, eu ouvi a palavra e já posso, sei lá, ir para algum canto, já posso fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus. Temos que honrar a Deus também, né? E também temos que honrar aqueles que Deus deixou para nos orientar, para nos alertar, para falar das coisas de Deus, né? E quem nos libertará, né? Aqui fala o apóstolo René Terranova, que é o nosso apóstolo, né? O apóstolo Fábio Abud também, que é o nosso apóstolo, ou os 12, né, do nosso apóstolo. O meu líder da cela, quem pode nos salvar? Não, a resposta é não, nenhum deles pode nos salvar. Eu costumo dizer assim, que eu vou para a igreja, não é por causa do apóstolo Fábio, né, não é por causa do meu líder, não é por causa de outro apóstolo. Eu vou para a igreja por causa de Jesus, né? Porque nós somos humanos, nós somos errantes. E se um deles se desviar, se eu estiver seguindo ele, eu vou me desviar também, né? Mas a gente não deve seguir os nossos líderes assim, acreditar que eles vão trazer a salvação para nós. Quem vai trazer a salvação para nós é Jesus, né? Quem vai trazer a salvação para nós é o que Jesus deixou para a gente fazer, né? Então a resposta é simples, é Jesus. Jesus vai trazer, Jesus nos dá a salvação. Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Mas ele morreu na cruz, já estou salvo? Não, também não, né? Se fosse assim, seria bom. Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, mas a gente tem que ver todo o contexto da história de Jesus, né? A gente tem que olhar a palavra, né? Como diz, examinar as escrituras, né? Como diz Apocalipse, escutai, ó igreja, né? Escutai a voz, né, de Deus, porque os tempos são maus, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta guerra, né? Terremoto, tempestade. Só no Brasil aqui, antes de ontem de novo, deu uma tempestade lá em Petrópolis de novo, morreu mais gente, infelizmente,
né? Ah, mas isso é normal? Não. Aos olhos de muito é normal, né? Mas se a gente pegar a palavra, Jesus já vem alertando a gente de tudo isso. Então, assim, a gente vive um princípio do fim, né? E a gente tem que crer. Se nós somos filhos, se a gente fala que crê em Jesus, a gente tem que acreditar na palavra de Jesus e tem que praticá-la, tem que viver a palavra. Amém. Né? Não sermos somente ouvintes, mas sermos também praticantes. Amém? Seremos verdadeiramente libertos quando entendermos que somos todos discípulos de um só líder, que é Jesus Cristo. Seremos todos libertos. Conhecer a verdade vos libertará. Né? Isso não foi só um jargão de um político, né? Isso não foi só um jargão, isso já existia há muito tempo atrás. Isso foi Jesus que deixou para nós. Conhecer a verdade vos libertará. E claro, que na organização da equipe de 12 em nossa igreja, seremos capacitados a liderar e discipular pessoas, mas com a finalidade de fazer de todas elas discípulos de Jesus. O jovem Timóteo era discipulado pelo apóstolo Paulo, mas os dois eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém. Se a gente lê os livros, né, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tecalonenses, todos esses livros aí de Paulo, você vai ver a exortação que Paulo mandava para as igrejas, né? E quando não mandava diretamente para os discípulos dele, porque Paulo tinha muito discípulo, né? Ele tinha pessoas ali que obedeciam a ele, que era discípulo dele, assim como Jesus tinha a sua equipe de 12, Paulo também tinha a sua equipe de discípulos também, que enquanto Paulo estava preso, essas pessoas faziam a obra de Deus por ele, né? E ele administrava essas igrejas. Muitos têm olhado só para os homens, têm vivido o trabalho da igreja como uma doutrina, uma metodologia, um cumprimento de metas, e esquecido a fonte verdadeira do referencial eterno, Jesus Cristo, né? Então, é o que eu acabei de falar, né? A gente não deve ir para a igreja, viver, ir obrigado para a igreja, né? A gente não deve ser, igual o Marcelo falou no começo aqui, a gente tem que apresentar os nossos corpos vivos em sacrifício, e isso tem que ser com alegria, né? Tem que ser com honra, tem que ser com o coração aberto, não com dificuldade, né? Não porque hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu não vou porque hoje eu não preciso ir, eu vou, vai acabar rapidinho, tomara que acabe rapidinho o culto, né, pra gente vir embora e tal. Não, a gente tem que ir, né, feliz, contente, né, tem que ir para casa de Deus com o coração aberto. Eu vi a ministração falando de um pastor lá do Japão, da China, não sei onde é, uma das maiores igrejas do mundo, da igreja evangélica do mundo, da Coreia. E a gente, quando, né, acontece alguma coisa, a gente conta de 1 até 10, né, para aliviar a tensão, né? Ele não, ele ora meia hora, né? Em vez dele contar de 1 até 10, ele ora meia hora quando ele está nervoso. Então, assim, é dedicação a Deus. Isso é entregar a Deus, é fazer da igreja de Deus um lugar agradável para a gente, né? Porque ali Deus está ali, há comunhão entre os irmãos, né? Ali a gente vai para ouvir a palavra, para louvar a Deus. A gente não deve ir chegar lá ficar olhando para o relógio, chega lá ficar conferindo coisas do mundo, preocupado com a nossa vida secular, né? Mas chegar ali, adorar a Deus verdadeiramente. Amém? No versículo 31, Jesus diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecestes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecestes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a palavra de Deus para nós hoje é a presença de Deus, né? É uma aliança que a gente faz com Deus. Né? A gente tem que ler, como eu já falei, e praticar a palavra para sermos verdadeiramente discípulos de Deus. Quando Jesus fala verdadeiramente, ele deixa claro que alguns pensam que são seus discípulos,
mas não são. Estão vivendo em um discurso, mas não são discípulos dele no coração. Para ser um discípulo de homens, fazemos discípulos, precisamos primeiro ser discípulos de Jesus, né? Para sermos discípulos de homens e fazermos discípulos, precisamos primeiro ser discípulos de Jesus. E para sermos verdadeiramente seus discípulos, precisamos, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, permanecermos na sua palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, se permanecermos na palavra de Deus, nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, né? E se somos discípulos de Jesus, nós também podemos fazer discípulos. Para nós? Não. Para Jesus, né? Convidar pessoas para a igreja, falar da palavra de Deus para as pessoas, isso é bom. Isso é tanto é bom para a gente, como é maravilhoso para Deus, né? Amém, Senhor. Porque isso é uma ordenança de Jesus, né? Ide e fazei discípulos, né? Existem alguns discípulos que até conhecem a palavra, mas não permanecem nela. Ou seja, não vivem de forma como ela nos ensina. Querem viver as promessas que nela há, mas não estão dispostos a viver as renúncias que ela propõe, as transformações de conceitos de santidade, obediência irrestrita dela. Então, falar que eu tenho fé em Deus é muito fácil, né? A gente muitas vezes fala da boca para fora, mas falar e praticar a verdade pra gente é mais difícil, Misericórdia, né? Quer ver? Só pegar um exemplo aqui rapidinho. Efésios 5. Cadê? Aqui. Efésios 5, 8 e 9. Fala assim: porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor. Amém? Opa, travou de novo aqui. Abre esse versículo mesmo. 8, 9 e 10. Efésios. Acho que travou o pessoal, vou ler de novo. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está toda a bondade, justiça e verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor. Amém? Então, se estamos na palavra de Deus, nós somos luz. A palavra fala que se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo é luz. Mas se os nossos olhos for ruim, todo o nosso corpo é treva. E quão grande é essa treva, né? Então, a gente tem que pedir a Deus para que nossos olhos sejam bons, né? Porque os nossos olhos são a candeia do corpo. Tudo que os nossos olhos vê, isso vai para o nosso coração. E a palavra de Deus fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Né? Então, se o nosso coração está cheio de coisas boas, nós vamos proferir coisas boas. Se o nosso coração está cheio de coisa ruim, infelizmente, nós vamos proferir coisas ruins. Em Efésios 5, 11, 11 fala assim, 17, 19, fala assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu vou ler o 18. Não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Porque a palavra fala também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, né? Então, se somos obedientes à palavra de Deus, tudo isso aqui é cumprido em nós, né? Nós andamos, nós vamos para a igreja, podemos estar em casa também, ouvindo louvores, cantando louvor ao Senhor, né? A palavra de Deus fala que onde está ouvindo louvor,
ali Deus habita, né? Ali tem a presença de Deus, tem a presença da luz, né? Então a gente tem que estar preparado sempre, né, para ficar na palavra de Deus. Onde eu estava? Outros discípulos nem conhecem a palavra, porque não buscam conhecê-la, não meditam nela, e então, como permanecer naquilo que não conheço? E não me preocupo em conhecer. Aí eu volto a falar, se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, nós temos que conhecer a Jesus. E como nós vamos ser discípulos de Jesus se nós não conhecemos a sua palavra, não sabemos o que ele tem para nós? Qual foi a primeira coisa que ele juntou os discípulos dele e fez? Ele discipulou seus discípulos, ensinou tudo o que ele tinha, né, recebido do Pai, ele passou para os discípulos. Então, quando os nossos filhos são nossos espelhos, né? Nós somos o espelho dos nossos filhos, quer dizer, tudo que a gente sabe a gente passa para os nossos filhos, né? E a tendência é que os nossos filhos pratiquem o que a gente pratica, né? Então assim é a palavra de Deus. Jesus deixou a palavra dele para que nós pratiquemos o que ele praticou, né? Que é pregar o evangelho, é livrar as pessoas do mundo, né? É libertar as pessoas das trevas. Ah, mas hoje não tem mais isso, né? Só naquele tempo tinha. Não. Quem pensa isso, que hoje não tem demônios, que hoje não expulsa demônio das pessoas, que pessoas não são tomadas por forças das trevas, se engana, né? Porque o diabo ele existe desde a fundação do mundo. Assim como existe Deus, existe o diabo também. E o diabo é o nosso acusador. Não só ele, como todos os anjos que foram expulsos do céu com ele. São demônios que atormentam as pessoas no mundo. A pessoa não tem um vício de bebida, de uso de droga, né, de traição, ela não tem um vício desse por acaso. Tudo isso são demônios que atormentam as pessoas. E a palavra de Deus ficou para nos instruir, para que a gente pregue e venha libertar essas pessoas, né, dessas cargas pesadas, né, desses demônios, desses vícios, dessas coisas mundanas. Precisamos permanecer na palavra, precisamos conhecê-la, precisamos de tempo para meditar nela, porque toda a verdade está nela, né? Então não é só pegar a palavra, ler, eu li a palavra hoje e vou embora. Não, medite na palavra, né? Abra sua Bíblia um dia, leia um versículo que seja e medite, meditando nesse versículo, porque o Espírito Santo vai falar com você, ele vai ministrar o seu coração, né? Jesus fala, quando ele estava subindo para o céu, lá em João 17, acho que é 17, 16, não lembro agora, que ele deixaria um ajudador com a gente, né? E depois, posteriormente, ele revela que esse ajudador era o Espírito Santo, que ia revelar a palavra para nós, ia revelar a vontade dele para nós, né? Então, se a gente pegar a palavra de Deus, ler, meditar na palavra, pedir, Senhor, me ajude a eu entender esse versículo, o que o Senhor quer de mim, porque a palavra, ela fala com a gente, a palavra é viva, né? A Bíblia é um livro espiritual, e ela fala com a gente, né? Em João 17, 17, deixa eu pegar aqui, rapidinho. João 17, 17 fala: santificai-vos na sua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santificai na palavra de Deus, porque ela é a palavra, ela é que nos liberta. Jesus é a verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não há outro caminho, não há os caminhos. Só há um caminho, só há um intercessor. É Jesus, né? Quando existia a Arca da Aliança, né, que os profetas iam lá falar com Deus, somente os profetas poderiam falar com Deus, né? Tinha todo um ritual lá para os profetas poderem falar com Deus, para Deus falar com os profetas e falar para o pessoal o que ia acontecer. Mas quando Jesus morreu na cruz, aquela arca, aquele véu que separava, né, o Santíssimo do Santo, que era o lugar onde ficava a arca, ele se rasgou. E quando esse véu se rasgou, ele deu liberdade para que todos nós tivéssemos, né, como falar com Deus. E como a gente fala com Deus? Amém. É através de Jesus, né? Jesus, ele abriu esse caminho, ele abriu esse legado para nós. Amém. Jesus nos deu essa oportunidade de falar com Deus, de nos arrependermos, né?
somos errantes, somos carnais, somos terreno, se preocupamos muito com as coisas materiais, infelizmente. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar a oportunidade de conversar com Deus, saber o que Ele quer de nós e não somente ouvir a palavra, mas sermos praticantes da palavra também. Bem, Amém, Deus. tudo culmina em Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A resposta, a solução e o refrigério. Tudo vem dele, a libertação, o suprimento, a paz de todas as áreas, né? Então tudo vem de Deus. Essa semana, vou contar um testemunho rapidinho aqui. Essa semana eu fiz um serviço, né, aí para a empresa e Deus me abençoou, né, com a oferta, né? Glória a E Deus. quem me deu a oferta? Quem me deu a oferta foi Deus, né? Não foi o homem, não foi ninguém. Mas Deus me abençoou com a oferta. E com essa oferta, graças a Deus, eu consegui abençoar a vida de 2 pessoas, né? Não falo isso para me gloriar, quero me gloriar diante dos homens, mas abençoei a vida de 2 pessoas e paguei os documentos do meu carro, né? Então eu quero dizer que se a gente permanecer na presença de Deus, se a gente for fiel a Deus, se a gente praticar a verdade, né? Não sermos preguiçosos de estar na presença de Deus, de estar buscando a Deus, Deus nos abençoa, né? Ele fala Amém, Senhor, em nome de Jesus. em Malaquias 3,10, né, que a gente faça prova dele, né? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, né, se eu não abrir as janelas, as portas do céu sobre vós. Então, não é só ser fiel no dízimo e nas ofertas, né? Não é só ser fiel no material, mas o que Deus quer de nós é o nosso coração, é sermos fiel de coração mesmo, totalmente, né? Não é, como eu já falei aqui, não é falar eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus e não praticar essa fé, não buscar essa fé como tem que ser buscada, né? Se cremos em Jesus, se cremos na palavra, a palavra fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Fala em Coríntios, não lembro o capítulo, mas fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a palavra também fala como é que nós poderemos pegar o nosso corpo e transformar, né, numa meretriz, digamos assim, né? O Espírito Santo, ele é sensível, ele é adorável, ele vem, ele faz morada no nosso coração. Então nós não podemos transformar o nosso corpo num objeto do mundo, né? Não podemos ser jogados por aí, porque o Espírito Santo, ele vem de Deus. Amém. Ele é quem nos ministra, né? Ele é quem traz a palavra ao nosso coração. Se a gente tem a presença do Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa, é assim uma alegria que a gente não sabe explicar, mas é gostoso, é muito bom, né? Então a gente tem que tratar o nosso corpo verdadeiramente como um templo sagrado. Amém? Amém. Portanto, vamos obedecê-lo, cumprindo a grande comissão. Vamos fazer discípulos, vamos viver a visão do coração do Pai, né? Deus, desde o início, ele tem, né, digamos assim, eu acho que a missão dos 12, né? Quando começou lá nas 12 tribos de Israel, né? Se a gente puxar um pouco da história daquele povo de lá, eles não vivem, digamos assim, por cidade, né? Eles vivem por tribo, né? As pessoas se orientam mais por tribo, né? Então Deus começou lá atrás, no princípio, já separando 12, né? E de lá, formando, Jesus formou seus 12, os 12 formaram seus 12. Por isso, nós fazemos parte de uma grande comissão de Deus, formamos parte de um grande aglomerado de discípulos de Jesus. Amém. Né? Jesus. Temos que ter fé e provar essa fé diante de Deus. Amém. Não de forma mecânica, né? A gente não pode estar na presença de Deus no automático, né? Mas vivê-la de forma correta, sem tirar os olhos e principalmente o coração do nosso Senhor, Salvador, Mestre e referencial.
entre todos, né? E eterno, Jesus Cristo, né? Tudo isso, né, Jesus deixou para nós, deixou bênção, né? E a maior bênção de todos qual é? É a salvação. A maior bênção de todos é a salvação. Lá em... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Só mais uma passagem aqui, para a gente ir finalizando. 2 Timóteo 4:7. Vou achar. 2 Timóteo 4:7. Né? Se todos nós formos obedientes a Deus, seguirmos, né, a palavra de Deus, lutarmos com armas espirituais, né, amar o nosso próximo, né, não ter ódio no coração, perdoar, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão nossa. Quando a gente perdoa, a gente se liberta de muitas coisas. A gente sabe que o ódio, que toda a raiva, ela ancorada no nosso coração, ela traz muito prejuízo ao nosso corpo físico, né, e principalmente ao nosso espírito. Então, se a gente for obediente a Deus, buscar a Deus, né, não ficar só dentro de casa, falando, mas eu busco Deus da minha forma, eu busco Deus em casa. Mas Jesus deixou a igreja para os irmãos se encontrar ali, né, em comunhão um com o outro, né, para se conhecer, para louvar a Deus, né. Ali está a comunhão dos irmãos quando a gente vai para a igreja, quando a gente vem para uma cela. Né? Um está falando de uma palavra para o outro, um está falando do problema, um está orando pelo outro. Assim, a Bíblia fala, né, em Atos dos Apóstolos, fala Timóteo, eu acho, em Efésios, né, fala que sempre os irmãos estavam orando uns pelos outros. Né? E aí, Paulo, por ele sempre viver preso, né? Acho que a grande parte da vida de Paulo ele passou preso, mas quando ele estava indo lá para o último dia de vida dele, ele colocou assim: porque eu já estou sendo oferecido por arpeção de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, essa coroa não está prometida somente a Paulo, mas todos aqueles que crê que Jesus vai voltar, que crê na palavra de Deus, que crê que o Filho de Deus é a vida, é a verdade, é o caminho, né? Crer e praticar, né, essa palavra e tantas as outras que Jesus deixou para nós praticar. Amém? Eu vou fazer